contei para vocês no início do programa que hoje íamos falar de metabolismo. Metabolismo, assim, tem vários, eu diria assim, fakes, né? Que a gente vai acreditando ao longo dos anos, a gente coloca a culpa no nosso metabolismo, mas fato é que recentemente foi feita uma pesquisa muito interessante e que algumas coisas que a gente sempre acreditou ligadas ao metabolismo, nós vamos descobrir que não são verdadeiras. Então a gente convidou ela, que é endocrinologista, a doutora Thaís Mussi, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, prazer em recebê-la. Para nos contar a respeito da pesquisa. Sim. E o que de fato a gente precisa entender em relação ao metabolismo. É claro que quando a gente fala de questões que abrangem todas as pessoas, a gente sabe que existem individualidades as também. Exceções, toda aquela situação que e a genética, genética, certo? Mas tirando essa parte específica, que já você também pode pontuar. Claro, com certeza. Vamos lá, doutora, por onde começamos aí para entender essa pesquisa? Ó, a gente tem aqui idade. Então tá. O que essa pesquisa mostrou pra gente? Que ao contrário do que se imaginava, durante toda a minha fase, cada ano eu vou diminuindo meu metabolismo, minha taxa metabólica vai ficando menor. A gente viu que não é bem assim. O primeiro ano de vida, do 0 a 1 ano, realmente o nosso metabolismo dobra. Tá. Ele é 2 vezes mais acelerado do que no todo o restante da nossa vida. Tá. A partir dos 20 anos de idade, o nosso metabolismo começa a cair na casa de 3%, mais ou menos ali, e depois dos 60 anos, aí sim nós vamos ter um decréscimo de 0,7% na taxa metabólica basal anualmente. E o que é essa taxa metabólica basal? Eu acho que a gente também contextualizar isso é bem importante. A taxa metabólica basal é tudo aquilo que o nosso corpo usa para nos manter vivos. Então, todas as nossas células, elas fazem algum papel metabólico de forma única, de forma combinada, mas o nosso metabolismo ele tem essa situação de estar trabalhando sempre. Então, o que acontece? A idade, ao contrário do que muita gente imaginava, ela não é que sempre eu vou ter um decréscimo. Ela não derruba Não tanto derruba, assim. não. Então, botar a culpa na idade também. Exatamente, não é bem assim. Então, a gente sabe que sim, existem determinadas faixas etárias nas quais eu vou acabar sim tendo um decréscimo, mas é uma situação que não é anualmente eu estou tendo essa queda e progressivamente no sentido assim, todo ano, não é bem assim. Mas doutora, como eles chegaram nessa conclusão então? Porque foi uma pesquisa com bastante gente, assim, de 6 todas mil as pessoas, 6 Carol, mil pessoas. Envolvendo naturalmente de 0 a 95 anos, então de fato, homens, mulheres de todas as faixas etárias, né, de grupos étnicos diferentes também. Então esse antropólogo que fez a pesquisa, até inclusive resultou num livro, essas 6 mil pessoas que foram estudadas trouxeram todos esses dados aí que a gente consegue em comum, isso, né? Exatamente. Independente ali da idade, de como vivia. Exato, muitas variáveis entraram no assunto. Vamos para a segunda caixinha que está aqui, que a gente vai falar de todos os itens então. Calorias. Perfeito. Eu acho esse assunto sensacional, porque até no consultório a minha bandeira é coma melhor, não menos, o caminho do meio é o caminho mais sustentável e possível. Tá. Então, as calorias, muitas vezes a gente tem medo, né? De, meu Deus, eu vou comer tudo isso aqui, vou comer... Eu, como de ascendência libanesa, já fiquei babando naquele prato. Então, você olha e fala assim, meu Deus, mas eu vou comer tudo isso, as calorias, e eu gasto muito menos, talvez a Carol gaste menos, eu gasto mais, um homem gaste muito mais. A gente sabe que, em média, eles chegaram a um número, em 2.500 calorias na média. Claro, um exame de calorimetria é um exame que vai, de fato, bater o martelo e falar, você gasta tanto, é essa a sua taxa metabólica basal. Mas ele chegou a essa conclusão, porque afinal de contas foi um número bastante expressivo, que em média se gastava 2.500 calorias por dia. Sabemos sim também que cada alimento tem seu papel na termogênese. A termogênese é aquilo que o alimento, como que o alimento eu vou gastar, o tanto que o meu corpo consome. A gente sabe que, por exemplo, para digerir aquela linda kafta, eu vou gastar mais. A proteína dá mais trabalho para gastar. Então, o meu metabolismo naturalmente também reage de uma forma diferente. Entendi. Então, dependendo do tipo de alimento, então, consumo de alguns alimentos, a gente vai dar uma forcinha. Dá uma forcinha, dá uma empurradinha. Então, isso. seriam as proteínas, gorduras também? Gorduras nem tanto, mas a proteína é o que
mais faz a termogênese, que é essa queima pelo alimento aumentar, Carol. Carboidrato também é menos. Também menos, mas a proteína, de fato, é a nossa rainha aí. Tá certo. Já já, então, quem tiver dúvidas, vão mandando mensagem pra gente no @VocêBonitaTV, que a gente já vai falando de todos os tópicos, então, da Isso pesquisa. mesmo. E já, quem quiser, a gente vai voltando em alguns. Esse aqui, terceirinho aqui que eu não tô vendo. Ah, homem versus mulheres. Aquela história de... Gente, isso eu falei sobre isso outro dia nos stories. A gente vai no embalo, né? E acho que pode comer igual os homens. Né? O que eles descobriram dessa questão aí do metabolismo? Eles descobriram que... Isso é uma coisa que a gente já sabe também, né, Carol? Os homens, eles têm uma massa muscular maior. O músculo, ele gasta mais do que a gordura. Por isso que até nós vamos chegar nesse tópico também, a questão do... eu estou fazendo uma reeducação alimentar, estou num processo de emagrecimento junto com meu marido, ele emagreceu 5 quilos e eu emagreci meio. Muitas vezes, sim, os homens eles gastam mais por essa situação. A composição corporal deles, a distribuição de gordura e músculo é muito diferente da distribuição das mulheres e isso, claro, acaba fazendo com que a taxa metabólica basal deles de fato seja um pouquinho maior quando tem mais massa magra, mas por conta disso, o músculo gasta mais do que a gordura e eles têm mais massa magra e uma distribuição de gordura e músculo diferente. Então isso nos mostra que eles podem ter um consumo maior destas calorias. Por isso que a gente não pode, mas que não deixam também, se necessário, eles também precisam fazer a dieta para estar dentro do peso mesmo, tendo esse metabolismo sem dúvida mais nenhuma, acelerado. Porque também é isso, existem as particularidades, né? Então, até a idade, um homem de 60 anos, às vezes ele vai acabar tendo esse decréscimo comparado com uma mulher de 20 anos. Tá. Então, vai depender muito do contexto que a gente vai tá colocando. Mas você sabe, doutora, que agora eu queria entrar numa pergunta e numa parte interessante antes da gente seguir com as caixinhas, que é o seguinte. Hoje, eu acho que o público também tem essa, com as redes sociais, enfim, que a gente consegue acompanhar, muitas pessoas que a gente admira, etc. O que tem de mulherada aos 60, 70, 80 treinando e com muito músculo, inclusive eu tô louca para trazer uma história aqui para vocês, eu e a Glaucia, né, Glaucia? Uma história que vocês vão ficar bem impressionados com a idade e com a condição muscular, que eu acho que é isso que mais impressiona, com o pique já, né, enfim, depois dos 60, dos 70, isso vai ter uma mudança quando a gente coloca esses tópicos? Então, assim, a pessoa que consegue treinar, ter uma alimentação saudável e ter músculo, independente da idade dela, ela não vai ter a idade cronológica, ela vai ter outra idade. Eu acho que, inclusive, é essa caixinha, massa muscular. Massa muscular, tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. E, graças a Deus, as pessoas estão muito mais conscientes sobre a importância, porque é isso, o benefício estético é um dos benefícios que a atividade física ela traz. E a melhora da massa magra, ela, além de você conseguir consumir um pouco mais, não ficar tão engessado, você conseguir ter essa liberdade um pouco maior, o músculo ele gasta mais. Você tendo uma massa muscular maior que você consegue através dos exercícios de força, né? Então, às vezes, no consultório, uma caminhada. É ótimo, mas a atividade física, a musculação, você desenvolver a massa magra faz toda a diferença. Nas mulheres após 50, 60 anos, principalmente pela questão menopausa, que nós sabemos que naturalmente a nossa testosterona acaba baixando um pouquinho, é de suma importância. Eu costumo falar assim, a gente vai pensar num suplemento, numa medicação, depois que o feijão com arroz tiver sido feito, que é o básico bem feito. Eu estou dormindo bem, eu estou treinando, eu estou me hidratando, eu estou comendo comida de qualidade, eu estou comendo melhor, não menos. Quando isso está sendo bem feito, todo o resto aparece. De nada adianta a gente não treinar, ficar o dia inteiro lá sentado, não ter desenvolver essa massa magra, porque naturalmente a gente vai perdendo com o passar da idade, e achar que alguma coisa, um remédio, um suplemento vai fazer milagre, e não vai, né? Doutora, estimular muito a produção de insulina com consumo de carboidratos refinados é algo que pode detonar o metabolismo, enfim, deixar o metabolismo mais preguiçoso? Carol, mais preguiçoso talvez não, mas ela me deixa muito mais propensa a compulsões alimentares, a vontade de mais carboidrato. Eu viro quase uma
um ratinho, um hamster na rodinha. Entendi. Atrás, porque os picos de carboidrato refinado que vão fazer minha glicose subir, eles vão acionar a insulina. Tá. Essa insulina acionada, a insulina, apesar de ser um hormônio anorexígeno, ou seja, que inibe a fome, mas uma vez ela acionada, ela vai fazer essa glicose baixar. Uhum. Nessa queda, possivelmente uma hipoglicemiazinha reativa, Tá. eu vou ter mais vontade do carboidrato. Aí eu vou lá, quem já não... eu preciso de um docinho, eu preciso de alguma coisinha, aí você come o carboidrato, sobe o pico de novo, aciona a insulina, cai. E eu fico nisso. Então, a questão da gordura, da proteína, é para dar a saciedade, é para conseguir com que você achate esse pico glicêmico, com que você consiga se manter numa constante maior, porque esses altos e baixos, de fato, detonam, como você bem disse. E o que faz a diferença, então, no metabolismo, além da questão muscular, a gente pode falar que genética também? A genética, essa sim. parte individual? Sem dúvida nenhuma. Até assim, vamos pegar, eu acho que, eu costumo falar assim, que quando eu estou com 44 anos, mas na minha época, que não tinha Instagram, rede social nem nada, você pegava, ia na banca, uma vez por mês, comprava a revista sim, X, também sou dessa olhava época, e falava assim, beleza, ó, fulana aqui, que linda. Mas você voltava para a tua realidade. E 99% das tuas amigas da escola eram mais ou menos que nem você. Hoje, as meninas querem o quê? Ter 1,80 m, pesar 40 quilos molhadas, né? É aquela coisa assim, que é a genética. Olha a família dessa menina. Todo mundo é alto, todo mundo é magro, se não todo mundo, a maioria. A genética influencia, sim. Existem pessoas que são mais poupadoras, existem pessoas que são mais gastadoras. E a gente falando em termos metabólicos, isso faz todo sentido e é uma verdade. Era aí nesse ponto que eu queria chegar. E é uma então, verdade. Assim, tem coisa que, por mais que a gente faça tudo certo, o resultado não vai ser o mesmo. Então, aquela coisa clichê, né? Sua melhor versão e tudo mais. É isso. É isso. No fundo é isso. No fundo é isso. Porque não adianta eu querer ficar comparando jabuticabeira com pereira, né? Eu não tenho essa genética. Não vou conseguir, não tem como. Então tá, dentro da minha genética, dentro do meu possível, eu posso ser assim, eu posso ser assado, eu consigo melhorar em tais aspectos e acaba sendo essa a grande sacada. Tá certo. Vou lá e já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. E já tem perguntinha? Oba! Vamos lá na tela. Tô com saudades das perguntinhas, gente. Manda perguntinha que eu adoro. Madalena, obrigado. Um beijo pra você. As proteínas vegetais também gastam mais ou só de origem animal? O público do Você Bonita é muito top, né? De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo mais uma vez a endocrinologista, a doutora Thaís Mussi, falando a respeito de metabolismo e dessa pesquisa, né, recente, contando um pouquinho aqui pra gente alguns tópicos importantes. E aí a gente deixou essa pergunta que eu achei fantástica da Madalena, que diz assim: as proteínas vegetais também gastam mais ou só de origem animal? Que a doutora há pouco, né, antes do intervalo, comentou que as proteínas a gente gasta mais caloria para digerir a proteína. Exatamente, né? Aumenta a nossa termogênese. As vegetais, tanto quanto as animais. Tá. Então, sim, proteínas vegetais fazem o mesmo papel. A única, vamos colocar aqui, pensando na questão da diferença, é a B12. Exatamente. Que não na tem. vegetal não tem, mas pensando em termogênese, exclusivamente, sim, as duas proteínas gastam. E todas as proteínas de origem vegetal, elas têm carboidrato também, certo, doutora? Tem um pouquinho de carboidrato, sim, comparando, né, com a de origem animal, mas o grande tchan e a diferença maior mesmo, eu falaria para você que, não digo nem tchan no sentido de melhor a animal, não é isso. A principal diferença seria realmente a questão da B12, né? Da B12. Então, o gasto, por exemplo, para grãos, sim, feijão, grão de bico, lentilha, é maior do que o gasto para fontes de carboidrato ou gordura, por exemplo. Sim, uma batata, um arroz. Sim. Fantástico. Vamos colocar mais perguntinha, olha lá. Manda mensagem pra gente, estamos ao vivo no @VocêBonitaTV. Fran, obrigada, um beijo. Eu fiz cirurgia bariátrica com desvio intestinal há 2 anos. Essa alteração no sistema gástrico e intestinal muda o metabolismo? Pode acelerar? Que pergunta bacana. Gente, falar de bariátrica é tão importante, é um mundo, né? Bariátrica é quase um mundo à parte. A questão de acelerar, Fran, não. Teoricamente não. Mas o que acontece? A absorção das vitaminas, dos nutrientes, ela acaba ficando diferente, sim. Então, às vezes, até a questão do trânsito intestinal, ele pode ficar mais acelerado, isso faz com que dê a impressão, talvez, de um metabolismo mais acelerado, mas eu te diria assim, até pela própria pesquisa, que
a bariátrica não seria um fator que aceleraria o seu metabolismo, mas as alterações locais da questão intestinal, o desvio, tudo isso e a diferença na absorção das vitaminas e nutrientes pode fazer uma diferença sim. Tá certo. Já já a gente vai falar de hormônios, é a última caixinha, mas antes tem mais perguntinha do público. Olha lá. Cíntia, um beijo, obrigada. Tenho 54 anos, fiz uma dieta por conta e estou notando perda e força nas pernas e braços. Na alimentação, qual seria o alimento para ajudar no ganho de força? Então, ela está dizendo que começou uma dieta sozinha. Sozinha, o que pode ser perigoso, então, doutora, e o que pode ajudar, né? Então, a pergunta da Cíntia é algo que, assim, é um cenário muito comum, né? Sim. É algo que a gente vê bastante. Vou fazer por conta, ou vou tirar totalmente o carboidrato, vou fazer alguma coisa que a minha vizinha fez. Mas alguns macronutrientes, e o principal deles, a gente fala assim, vou pensando numa mulher 40 a mais, tá? A proteína. Realmente a proteína é o principal macronutriente que não pode faltar. E eu vou falar para você aí de casa que a questão de bater a meta da proteína, gente, é difícil, né? É difícil, é o macronutriente mais difícil de você conseguir bater a meta. Porque se você pensa assim, tô comendo 100 gramas de carne, isso me dá 100 gramas de proteína, completamente enganado. Então, passar com um nutricionista, um médico, claro que seria um mundo ideal. Mas existem muitas tabelas na internet que você pode ter uma noção. E claro, desde que você não tenha nenhum problema renal, não tenha nenhuma contraindicação, Cíntia, eu falaria para você assim, que pensar em 1 grama de proteína por quilo por dia é algo que a gente pode usar assim, no modo geral, tá? Não uma coisa específica, e claro, cada caso é um caso, mas seria um bom norte para você começar. Então, proteína é o seu macronutriente para a questão de força, para a questão de perda de força, perda de tônus muscular. Com certeza, se você melhorar o teu aporte proteico, você vai sentir uma diferença grande. Como em todas as refeições. Em todas as refeições. Tá certo, senão a gente não consegue chegar nesse número. Não consegue chegar. Tem mais perguntinha do público na tela e a gente vai fechar falando de hormônios, super importante. Vivi, um beijo, obrigado. Pilates realizado 3 vezes por semana também pode desenvolver massa magra, tanto quanto a musculação? Aí vai depender muito do Pilates. Por quê? Um Pilates bem feitinho, de fato, você estimulando, fazendo toda uma questão de também assim, que não seja só um alongamento, ele desenvolve massa magra sim. Existem muitas mulheres, inclusive, que não gostam de musculação e partem para o Pilates com resultados excelentes. Mas o Pilates, ele tem que sim te desafiar, não pode ser uma coisa muito passiva, muito alongamento, você tem que usar as molas, perceber o que está ficando fácil, vai aumentando. Então, o Pilates é uma atividade física excelente, ótima e pode te ajudar a aumentar a massa magra, sim. Tudo que faz, então, é um esforço muscular, exatamente, que coloca o músculo para ficar... trabalhar. Isso, Carol, isso. Então, assim, intenção, até a yoga, né? Uma yoga lá, que você faz a prancha, exercícios que você está usando o peso do teu próprio corpo. Então, tudo isso que, de fato, assim, a gente fala o aeróbico, então uma caminhada, uma dança, é super interessante e é bem válido. A combinação deles é perfeita, na verdade. Mas a gente não pode esquecer que, sim, esses exercícios, eles têm que ter esse desafiar, pôr o corpo para trabalhar mesmo. Tá certo. E a gente fecha com a última caixinha falando, então, de hormônios. Sim. O que disse essa pesquisa? Na pesquisa, ela fala que eventos como gravidez, como menopausa, não alteram a taxa metabólica. Essa eu caio para trás. Né? E dá um ciricutico, né? Dá uma taquicardia de alteram. pensar. Porque aí é que, assim, entra o ponto no qual eu e outras amigas, colegas endocrinologistas, a gente vê que, de fato, no consultório, na prática, a gente não vê muito isso. Então, para mim, é o único ponto da pesquisa que eu fiquei, assim, também me pegou de surpresa, porque não é isso que eu vejo no consultório, no dia a dia, clinicamente. Então, a teoria e a prática aqui, elas não conversaram muito bem, mas pela pesquisa ela indica que não há diferença nessas fases que envolvem alterações hormonais, que realmente não teria diferença. Precisamos aí de um tempo, né? De mais tempo ou mais gente. Mas é uma coisa que, assim, é um item. A gente sabe que sim, alterações, por exemplo, uma tireoide alterada, ela vai alterar o metabolismo, mas aí são coisas pontuais, né, Carol? Estou com a minha tireoide alterada, eu vou lá, ajusto, fica tudo bem, volta para uma homeostase, para um equilíbrio. Mas realmente, assim, a menopausa principalmente, eu vou te falar que é uma coisa que até pela queda da testosterona, vai perdendo mais massa magra, tudo,
no consultório não é bem assim que a gente vê, mas vamos respeitar os dados da pesquisa. O que eu acho que também pode ir ao encontro dessa questão é que com o passar dos anos, e até não só falando menopausa, mas com o passar dos anos a gente tem um aumento de flacidez natural, né, de mais pele, a gente tem muitas vezes mais coisas para serem realizadas na nossa rotina. Sim. E aí a gente tem menos tempo para prática do que a gente gosta, enfim, da atividade física. Sim. Ou de preparar ali uma comida que seja um pouco mais saudável. Eu acho que são algumas somas a gente está mais assoberbada e isso entra na conta. Né? Isso entra na conta. Então não é uma coisa assim tão simples, né? Porque se a gente for parar para pensar, certo, o que eu tinha de rotina de vida, de atividade física com 20 anos, eu estou mantendo uma constante ao longo da minha vida. Então, aos 20 anos pode ser que a pessoa consiga dormir mais. Exatamente, tem menos filhos, tem outras responsabilidades. Exatamente. Eu acho que isso tudo vai na nossa conta, Eu acho que sim. Não então, é? Esse aqui a gente deixa em stand-by, né, Carol? Vamos deixar esse de stand-by. Vamos cuidar dos outros, né? E priorizar o que você disse, alimentação, comida de verdade, aumentar um pouquinho, né, esse consumo das proteínas. Praticar uma atividade física que, de fato, não seja só aeróbica, mas de preferência que você consiga combinar o aeróbico com o anaeróbico, a musculação, uma caminhada, algo que realmente tenha um esforço e cuidar nessa questão mesmo, a alimentação. Eu falaria para você que a proteína é a estrela aqui. Ela é a estrela quando o assunto é metabolismo. Vou deixar o contato da doutora. Gente, a doutora, você mora em... Eu moro no Paraná. Eu faço consultas online também, presencial na minha cidade, mas também faço consultas, tem bastante pacientes online, inclusive. E aqui em São Paulo? E aqui em São Paulo, o Instagram é @doutora Thaís Mussi. Tá certo, @doutora abreviado Thaís, com TH, o Mussi, com 2 S, @doutora Thaís Mussi, tudo junto, vocês encontram um trabalho lá nas redes sociais, podem mandar mensagem para a doutora, podem mandar mais temas, escrevam lá, né, no @vocêbonitatv e lá no Instagram da doutora, o que vocês acharam dessa pesquisa, o que vocês acharam dessa história e desses tópicos que a gente colocou aqui. Exatamente. Que eu acho que pode trazer novos assuntos. Obrigada, viu? Sempre um prazer te receber. Carol. Igualmente.